Oi, família, bom dia para todos vocês. Que bom que você está aqui. Bem-vindo de volta à nossa terceira semana desses 21 dias de preparação do nosso coração para aquilo que Deus vai fazer através de mim, através de você, através de todos nós, nos conectando nesse ano de conectar com o propósito de Deus, com os sonhos de Deus para a nossa cidade, para a nossa igreja. E eu espero que você esteja começando a sua semana muito, muito bem e que através dos devocionais fique ainda melhor. Nós não estamos fazendo devocional de sábado e domingo aqui no devocional, né, diário aqui no YouTube, mas espero que você esteja aproveitando para ler os textos. E se você tem lido os textos, você sabe que nós entramos agora numa sequência de estudos de alguns versículos de Ageu capítulo 2. Ageu 2. Nós vamos olhar vários versículos aqui e cada dia nós vamos pegar uma aplicação, vamos pegar uma verdade, vamos trazer essa verdade para a nossa vida. Isso vai nos ajudar com aquilo que nós estamos buscando de Deus, de entendimento daquilo que devemos fazer com relação a essa campanha de construção, mas é muito mais do que isso. É um aprendizado e um exemplo que a gente vai levar para a nossa vida também. E tem aplicações tanto para o momento imediato que a gente está vivendo, quanto para a nossa vida. Então tem muito aprendizado aqui e eu quero convidar você a dar uma olhadinha comigo hoje no seu devocional impresso. Espero que você tenha pego aí no domingo o devocional impresso, senão vai aparecer aqui na tela para a gente poder acompanhar juntos. Deixa eu só dar para você, antes da gente ler, um contexto importante para a gente entender tudo que nós vamos ler durante essa semana, tá? Ageu capítulo 2. Por que Ageu capítulo 2? Se você é novo na nossa igreja, se você chegou nos últimos 2 anos e meio, 3 anos, talvez você não saiba disso, mas foi contada a história, né, naquele vídeo que a gente rodou no dia 23, que nós, há alguns anos atrás, estávamos procurando um lugar maior para a nossa igreja, e apareceu para nós um prédio na cidade que estava desocupado. Nós gostamos demais do prédio, fomos lá, estávamos assinando o contrato, chegamos a fazer limpeza, projeto de interiores, estava tudo pronto, né? E na última hora, literalmente na última hora, acabou que não deu certo a nossa contratação daquele prédio, era uma locação daquele prédio, não deu a locação e a locação foi passada então para uma outra empresa aí da cidade. E nós perdemos aquilo que para nós já estava certo que seria o nosso prédio, nosso novo prédio, né? E nessa época em que a gente não sabia o que fazer, a gente não sabia o que ia acontecer, Deus nos deu uma palavra. Através da Fábio Machado, Deus nos deu uma palavra. Na verdade, Deus deu antes disso acontecer. E não fez sentido para mim no momento, até que depois que tudo isso aconteceu, a Fábio me lembrou daquilo que Deus tinha falado. E essa palavra de Ageu capítulo 2, foi esse texto que Deus nos deu, Ageu capítulo 2, que nós estamos estudando aqui. Essa palavra ela se tornou uma ponte para nós, entre onde nós estávamos precisando de um prédio e tinha dado tudo errado, a gente não tinha prédio, e onde nós precisávamos chegar, um prédio maior. E essa palavra se tornou uma ponte. Parecia que tinha um abismo, né, entre nós e o prédio novo. E tinha. A gente não tinha um abismo financeiro, tinha um abismo logístico, tinha um abismo de várias coisas. Mas essa palavra, nós entendemos ela como uma palavra profética para a nossa igreja. Profética no sentido que ela está declarando algo a nosso respeito e a nosso futuro. E nós abraçamos essa palavra, e nós oramos essa palavra, nós declaramos essa palavra, e nós lemos essa palavra. Eu encerrava os cultos com esse versículo, e a gente chorava em cima disso. E Deus cumpriu essa palavra, e essa palavra, entre outras coisas que ela diz, nós vamos ver mais para frente, é que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Né? E aí a gente entendeu que, olha, não é o primeiro prédio que vocês viram que vai ser o prédio de Deus, mas tem um segundo prédio. Nós não sabíamos do Campus Nereu, nós não tínhamos probabilidade nenhuma de estar no Campus Nereu nessa época, mas a gente se agarrou nessa palavra e durante um período de 9 meses, foi uma gestação, foi 9 meses, durante uma gestação de 9 meses, nós conseguimos fazer todos os trâmites, ir para leilão, ganhar o leilão e de fato então conquistamos, né, pelo menos a oportunidade de a gente comprar a casa nova.
Então, essa palavra que a gente está meditando nela tem princípios maravilhosos para a nossa vida, mas também ela faz parte de algo que Deus que Deus usou para nos ajudar a chegar onde a gente está. E olha só, são as vitórias do passado, como essa palavra que para mim ficou queimada no meu coração, guardada no meu coração, e nós vamos eternalizar ela com o Parque da Paz, né? O Parque da Paz que é a última palavra da palavra que Deus nos deu, né? E nesse lugar estabelecerei a minha paz. Então por isso é o Parque da Paz. Então, essa palavra, ela nos remete a uma vitória sobrenatural que Deus nos deu no passado, referente ao nosso imóvel. E eu estou usando essa palavra no nosso devocional para a gente lembrar das vitórias que Deus já nos deu e para a gente poder, então, acreditar para as batalhas e os desafios que nós temos no futuro, como esse desafio que nós temos, né, de levantar os 950 mil para que a gente possa concluir a nossa próxima fase de ampliação e melhorias do nosso prédio. E é exatamente sobre isso que o versículo de hoje fala. Eu quero olhar contigo aqui rapidinho o que o versículo fala, porque tem muito para nos ensinar. Olha só. Ageu capítulo 2, versículo 5. Essa é a aliança que fiz com vocês, está no passado aqui, fiz com vocês. Quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês, não tenham medo. Ageu capítulo 2, versículo 5. Eu quero que você note algumas coisas aqui que estão no nosso impresso, que são muito, muito importantes. Olha só, às vezes, quando nós encaramos situações inusitadas, precisamos lembrar da fidelidade de Deus no passado e da sua presença conosco no presente. É o que ocorre nesse versículo. Deus começa pelo passado, lembrando que ele era o Deus que tirou eles do Egito e que havia feito uma aliança com o seu povo. Lembra que começa no passado, né? Ele então passa a falar do presente. O meu espírito está entre vocês. Ou seja, o que Deus está dizendo para o povo dele aqui? E Deus está dizendo para mim e para você hoje através desse texto. Ao olharem para o seu futuro e as incertezas que vêm com o futuro, porque o futuro a gente não sabe exatamente como vai ser, então ele vem com incertezas. Ao olharem para o futuro e as incertezas que vêm com ele, lembrem-se da minha fidelidade e poder no passado, e que eu estou contigo no presente. Portanto, não tenham medo. Vamos voltar um pouquinho para o texto aqui, só para a gente poder olhar isso dentro desse contexto agora. Essa é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito, no passado. Ele fala da aliança, cara, quando eu tirei vocês do Egito. Meu espírito está entre vocês, presente. Não tenham medo, futuro. Nesse texto, a gente vê Deus construindo com eles uma consciência, uma lembrança da fidelidade de Deus para fazer grandes coisas no passado. Tirar o povo do Egito foi uma loucura. Foi para tirar o povo do Egito que aconteceram as 10 pragas do Egito, que nós já estudamos aqui no devocional diário, né? Foi tirando o povo do Egito que o Mar Vermelho se abriu para o povo passar e se fechou sobre o exército egípcio. Interessante que, se você não sabia disso, naquela região tem literalmente carruagens egípcias daquela época, historicamente falando, o método construtivo que se usava naquela época, no fundo do Mar Vermelho. Hoje tem carruagens, estão cobertas de corais, mas hoje tem carruagens egípcias no fundo do Mar Vermelho que comprova a veracidade dessa história. Então Deus está falando, cara, lembra que eu tirei vocês do Egito, eu já fiz coisa maior. Já fiz coisa maior. Eu estou com vocês no presente, então não temam o futuro. Lembra que no passado eu fui fiel, presente, sobrenatural, verdadeiro, estava com vocês. Eu estou com vocês hoje, então vocês não precisam temer o futuro. Por quê? O que acontece, gente? Deus é fiel com a gente vence umas batalhas e fala, cara, glória a Deus, Deus foi fiel, Deus foi maravilhoso. Aí aparece uma nova batalha e fala, meu Deus, será que Deus vai me ajudar? Será que vai dar certo? Agora apareceu uma coisa nova e eu não sei como é que vai ser, porque afinal de contas, só Deus conhece o futuro e papapá. A gente esquece muito facilmente aquilo que Deus fez no passado. E queridos, falando conosco aqui sobre aquilo que Deus fez no passado, a nossa última vitória
da aquisição do prédio da Nereu Ramos, cara, foi uma vitória tremenda, sobrenatural, humanamente impossível aquilo que Deus tem feito na PIB nesses últimos 3 anos, para não falar dos últimos 10, né? Mas principalmente esses 3 anos, cara, foi exponencial, foi muito maior do que qualquer coisa que a gente já conquistou. Então, Deus diz, cara, eu já tirei vocês lá da Benjamin Constant e já trouxe para Nereu. Já pagaram um prédio que parecia impossível pagar. Meu espírito está com vocês. Não tenham medo do futuro. Aquilo que nós estamos nos propondo a fazer nessa fase é menor do que aquilo que a gente fez no Campus Nereu. Então, não há motivo para a gente temer, há motivo para a gente orar a Deus, buscar de Deus aquilo que a gente precisa, mas olhar para o nosso futuro com vistas no passado. Por isso que nós temos, né, memoriais que nós temos entregue para a nossa igreja ao longo de muitos anos. Cada vez que a gente faz uma construção, nós entregamos um memorial. Eu tenho aqui, por exemplo, alguns de vocês têm também, o famoso tijolo, né? O tijolo da PIB, tá aqui, ó. Esse é o memorial, ó, da construção 2016, tá vendo ali? Construção 2016. Esse é um memorial, é um tijolo que nós fizemos com uma plaquinha comemorativa da construção que nós fizemos em 2016, que era assim para nós sobrenatural. Meu Deus, nunca fizemos isso, foi incrível, Deus foi fiel, a gente conseguiu. E nós entregamos esse memorial para as pessoas que contribuíram. Por quê? Porque hoje eu tenho algo na minha prateleira aqui que eu olho ali e eu lembro, cara, nós já enfrentamos desafios que pareciam muito loucos no passado e Deus foi fiel. Alguns de vocês têm a chave da casa nova, né, do nosso Campus Nereu. Alguns de vocês têm aquela chave que nós entregamos, né? É um memorial, cara. Um dia Deus abriu uma porta que a gente parecia impossível ser aberta. Deus abriu. Né? São memoriais. E no domingo que vem, dia 13, quando você entregar o seu compromisso, aquele papelzinho, né, que você recebeu no culto, se você estava no culto, aquele papelzinho, se entregar o seu compromisso anônimo, nós teremos um novo memorial para essa nova ampliação. Cada ampliação tem um memorial diferente. Teremos um novo memorial que vai ficar contigo, você vai levar para casa, cada um que entregar um compromisso leva um memorial. E o memorial é simplesmente isso, é para você poder ter em um lugar na sua casa onde você diga, cara, eu fiz parte desse projeto e eu sei que Deus proveu, né, mais uma vez, milagrosamente, se tornam lembranças da fidelidade de Deus que a gente acaba tendo com a gente. São histórias para a gente contar. Esse tijolo é uma história que eu tenho para contar. A chave é outra história que eu tenho para contar. Cada um de nós vai fazer parte dessa história e vai ter essa história para contar também. Então, que Deus possa tirar do nosso coração todo medo e lembrando da fidelidade dele no passado, a presença dele conosco hoje no presente, que nós possamos olhar para o futuro com muita esperança daquilo que Deus há de fazer. Eu estou orando para que Deus não somente supra as nossas necessidades financeiras, mas que ultrapasse aquilo que a gente precisa, demonstrando mais uma vez a graça dele sobre as nossas vidas. Nós vamos orar daqui a pouquinho, quero mostrar para você o nosso pedido de oração aqui de hoje, para a equipe que está né, me ajudando, sabedoria para a equipe. Existe uma equipe da nossa igreja que está trabalhando junto comigo para a gente planejar, né, a construção, as contratações, todos os detalhes dessa ampliação. Tem uma equipe de arquitetos, construtores, engenheiros que estão planejando toda a parte de bombeiros, os pisos, como vai ser feito, né, a parte financeira também. Então, vamos orar por sabedoria, que nós temos aí algumas escolhas para fazer em breve, né, de contratar a construtora, contratar o pré-moldado, né, algumas coisas para a gente fazer. E precisamos de muita sabedoria para que a gente possa aplicar os recursos do reino de Deus, que são meus e seus, mas é de Deus o recurso, né? Foi dado para Deus, para que a gente possa aplicar isso da forma mais sábia possível, né? Que Deus nos livre aí de qualquer problema ao longo do caminho, para que a gente possa ter essa fase completa, esse prédio levantado quanto antes, estarmos celebrando juntos mais uma vez, tá bom? Vamos orar por eles, entregar o nosso dia nas mãos do Senhor. Pai, nós oramos agora, Deus, por essa equipe que tem trabalhado comigo desde junho do ano passado, preparando, Deus, a nossa proposta, discutindo detalhes. Pai, agora que nós vamos estar mais uma vez reunindo e agora finalizando alguns detalhes, finalizando algumas propostas e orçamentos, dá-nos, Deus, sabedoria a cada um dos membros da equipe que está comigo, Pai, que nós possamos
ouvir a voz do Teu Espírito Santo e sermos guiados por Ele nas melhores decisões, as melhores decisões, empresas, contratos, detalhes e assim por diante. Oramos, Pai, para que o recurso que nós estamos preparando para arrecadar seja um recurso bem utilizado, Deus, para realizar tudo aquilo que nós planejamos e quem sabe até um pouco mais do que nós planejamos. Pai, nós oramos que o Senhor derrame sobre a vida de cada membro da equipe a tua proteção, a tua graça, o teu cuidado, à medida que eles nos servem, nos abençoam com as suas capacidades. Cuida deles, Deus, abençoa a vida deles. Nós oramos para que eles sejam usados pelo Senhor para construir, literalmente para construir aquilo que o Senhor está fazendo aqui em São Francisco. Oramos assim gratos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe demais a sua semana que está começando hoje, tá? Que você possa ser uma semana cheia da presença de Deus e a gente se vê amanhã para a continuação dessa leitura muito importante desse texto profético sobre a nossa igreja de Ageu capítulo 2. Até lá. Tchau, tchau.